Solução. Essa é a palavra que vem à mente quando a gente conhece a ON2, empresa gaúcha de desenvolvimento de softwares, que trabalha para grandes companhias. Como surgiu essa marca? Como ela se conectou com empresas do porte de uma Toyota Brasil? Para saber isso e muito mais, fica comigo. Eu sou a Marla Gás e esse é o Construindo Marcas. Hoje nós vamos receber o Jaidson Gomes, CEO e fundador da ON2, e a Alexandra Zanella, da Padrinho Comunicação, que presta serviços de comunicação, assessoria e produção de conteúdo para a ON2. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Bom, vamos para o começo dessa história. A ON2 vocês definem como uma Tech Product Maker. Isso. Traduz isso pra gente. Já começa assim. Mas esse é um tagline mesmo para chamar a atenção, assim, mas basicamente nós somos uma empresa de desenvolvimento de software, né? Então, esse tagline vem muito da parte de tecnologia, obviamente, o tech, né? Mas o que a gente desenvolve, no final das contas, é produto, né? Produto para os nossos clientes, com base tecnológica, né? Então, por isso o tech e o product. E o makers, a gente usou porque a gente não quis usar hackers, mas na verdade é hackers, tá? Essa cultura maker e cultura hacker. Então, eu e Felipe, que é o meu sócio na ON2, a gente sempre esteve muito envolvido com as comunidades de desenvolvimento de tecnologias no Brasil. Então, desde o nosso início de carreira, a gente sempre esteve presente em eventos, em hackathons, em qualquer coisa de comunidade e desenvolvimento de software. Então, hoje, atualmente, na ON2, a gente tem essa cultura. Assim. Então, todo mundo que vem trabalhar na ON2 ou já tem essa cultura, né, ou acaba aprendendo. E para explicar rapidinho, assim, é basicamente quem gosta de mexer nas coisas, assim, descobrir como que as coisas funcionam, por que está dando problema, é hacker mesmo. Então, aquela hacker turma nesse que, sentido. quando era criança, abria o brinquedo para ver como é que funcionava. Isso, exatamente isso. Certo. Falaste do Felipe, que é teu sócio. Fiquei sabendo que vocês se conhecem há bastante tempo, né? Como é que foi? Como surgiu essa parceria? Sim. A gente se conhece há 38 anos, porque nós temos 38 anos, né? E nós somos primos, então a gente sempre foi muito próximo, naquela relação de família onde a gente realmente cresceu juntos, né? E em determinado momento a gente começou a olhar para a área de tecnologia assim, sem imaginar, né, onde é que a gente iria chegar. A gente começou a olhar para isso e começamos a estudar juntos, né? Então aprender tecnologia juntos e começar a desbravar ali a internet, entender como é que as coisas funcionavam, até começar a fazer curso, faculdade, até começar a trabalhar em projetos open source, né? Projetos de comunidade de desenvolvimento de software também, trabalhando juntos. E acabamos trabalhando junto em algumas pequenas e grandes empresas. A gente trabalhou no Portal Terra junto por, acho que 4, 5 anos mais ou menos. E na verdade, a gente estava trabalhando no Terra quando a gente criou a nossa primeira empresa, que era uma empresa de conteúdo e eventos na área de tecnologia, muito associado a essa cultura hacker, cultura makers, né? Então, na verdade, a gente trabalha junto a vida inteira, praticamente. Sim. Uma parceria bem consolidada, né? E a partir deste processo de eventos, aí veio o Brasil Java? Brasil JS. Isso. Tá. Que também era produção de conteúdo e realização de eventos, que vocês faziam juntos. Isso. Né? E aí, cadê a ON2 aí? Sim, sim. Então, a ON2 ela nasceu como... Porque a Brasil JS a gente produz, então, né, conteúdo e eventos de tecnologia. A gente faz isso há mais de uma década. Né? Então, sempre nessas comunidades de desenvolvimento de software. E a gente tinha necessidades de software. Né? Então, a gente tinha um pequeno núcleo de desenvolvimento dentro da Brasil JS. E, aos poucos, a gente começou a prestar também consultoria para algumas empresas. E a gente acabou, então, uma pequena área que tinha, realmente pequena, 4 pessoas, a gente acabou tendo a ideia de tirar isso de dentro da Brasil JS e criar uma nova empresa. Né? Então, a ON2 é um spin-off da Brasil JS. Então, essa pequena área acabou se tornando uma empresa e só se tornou uma empresa quando a gente trouxe, então, o César Paz para ser nosso sócio, então, na ON2. Certo. Ele foi meio padrinho também de vocês, pelo que eu entendi, assim, nessa mundo corporativo. Sim. Foi um pouco mais que isso, porque uma das empresas que eu trabalhei como programador há muito tempo atrás foi a AG2, foi uma grande agência no Brasil, aí enfim, fazia um monte de coisa, tinha desenvolvimento de software, e eu trabalhei lá como programador por volta de 2007, 2008, e o César foi o fundador, então era o CEO da empresa, eu trabalhei lá, então eu conhecia ele lá. Ele não me conhecia, mas eu conhecia ele. Certo.
Alexandra, a ON2 tem uma presença interessante nas redes sociais, participa de podcasts, tem publicação de artigos dos meninos. Conta um pouco mais, assim, qual é esse trabalho que vocês estão desenvolvendo dessa junção, assim, da tecnologia, a comunicação, como é que isso chega para as pessoas, né? Claro. O contato da Padrinho com Jaidson / Felipe é antigo. Primeiro a gente foi colega no Terra, eu na redação e eles no desenvolvimento. A gente se encontrava nos elevadores e nos corredores, não tinha muito contato. Quando eu saio do Terra para abrir a Padrinho com o Carlos, meu sócio, o Jaidson nos procurou porque eles precisavam de alguém para produzir conteúdo, fazer assessoria, dar uma bombada também na Brasil JS. Então a gente começou a trabalhar com eles, com os meninos, aprender tecnologia com essa dupla em 2016. Então depois agora a gente tem um ano, né, de ON2, então a gente ajuda eles a construir a marca deles e também uma coisa que é muito importante, que é a produção de conteúdo, porque é do DNA deles a produção de conteúdo também para a comunidade e também, enfim, né, no geral sobre tecnologia. Então a gente constrói, junto com eles, a Padrinho, junto com a N2, a gente constrói o caminho da comunicação que quer ser feita. Então, como que a gente posiciona a N2? Nós temos um trabalho de assessoria de imprensa, né, já emplacamos, eles já foram cases de funcionários, né, da N2, já foi matéria Estadão, contracapa do Estadão, que é espaço muito nobre. A gente ocupa muitos veículos aqui do Rio Grande do Sul também. Emplacamos em assessoria bastante coisa, em artigos que isso traz autoridade para eles. Na verdade, eles têm autoridade no assunto, mas eles conseguem, com a ajuda nossa também, a traduzir isso para que o leitor, para gente que não é da área da tecnologia, consiga entender. O que isso impacta na nossa vida? Porque a gente está o tempo inteiro com a tecnologia na nossa vida, né? O celular é uma extensão na nossa mão, a gente não faz nada mais sem isso. E a gente também costura isso tudo com o que a gente vai comunicar e como a gente vai comunicar nas redes sociais. Isso passa desde a paleta de cores, a escolha de palavras, como elas são usadas, o que não são usadas. E a gente tem mais uma produção de conteúdo, que são os podcasts, né? Onde a gente tem conversas dividido em dois grupos. Um deles é bem mais na linha comercial, né, para falar que está entrando no ar aí, que é mais para a gente discutir o mercado da tecnologia, para que caminho vai. A gente também tem um espaço de pauta dos podcasts, onde a gente discute muito a tecnologia na vida das pessoas, como que ela impacta. A gente já falou, recentemente foi para o ar aí sobre alimentação vegana e vegetariana, como que as tecnologias ajudam nisso. A gente já falou das demissões das Big Techs, a gente já falou sobre racismo, branquitude, já discutimos o machismo na tecnologia. Então a gente traz a inteligência artificial, a gente traz os temas que são do dia a dia e cruza com o tema que é da ON2, que é tecnologia. Porque a gente não acredita que se separe a vida real da tecnologia hoje em 2023. Está cada vez menos separada, né? Cada vez menos. Exato. E assim, chama a atenção, né, que as maiores empresas do mundo são empresas de tecnologia, porque já não se faz mais nada sem tecnologia. E acho que a gente vive um momento interessante de pensar para onde a gente vai, né, com todo esse caminho. Então, as comunidades que já discutiam isso há mais tempo, né, que caminhos a gente está indo de uso da tecnologia, até que ponto a gente vai entregando a nossa mão, né, a nossa vida na mão da tecnologia. Assim, nesses ambientes, né, o que vocês estão enxergando aí de relevante, de pontos de atenção, de situações que chamam mais atenção nas comunidades de discussão? Uhum. Tem várias vertentes, assim, quando a gente fala desse tema, assim, pensando para o futuro, né? Então tem muito conteúdo sobre isso. A minha vertente, né, eu tenho mais 3 sócios na empresa, a minha vertente é uma vertente mais crítica, né? Então todos os temas do momento, ChatGPT, inteligência artificial e qualquer outro Metaverso. tema, metaverso, essas coisas, eu enxergo os benefícios e tem muito benefício, mas eu sempre tento olhar pelo prisma de criticidade mesmo, assim, de entender quais são os impactos disso na sociedade e nas nossas vidas, né, no cotidiano. Então, eu sempre olho para isso. Então, tem muita coisa legal, né? Então, acho que está bem em evidência o lance de inteligência artificial, todo mundo cada vez, né, querendo utilizar.
E o que é interessante é que na nossa visão, assim, que a gente está, digamos, numa camada técnica há mais tempo e enxergando esses movimentos antes deles virem para a massa e virem para as empresas, né? Então a gente sempre tenta se antever, né? Então na nossa cultura também na ON2 a gente tem muito e a gente leva para os clientes o desenvolvimento de tecnologias mais modernas, né? De coisas que estão surgindo que a gente tem nos nossos laboratórios, digamos assim, de desenvolvimento, onde a gente testa essas coisas, né? E a gente consegue então aliar isso com uma entrega para o cliente de algo que seja, né, relevante. Então a gente vê muito, né, quando chega para as grandes massas, assim, a inteligência artificial. Então eu quero um site com inteligência artificial. Não é assim que funciona, né? Então a gente tenta aliar, assim, claro, com as visões, né, de todo mundo na empresa e também as visões dos outros sócios e tal, e essa visão um pouco mais crítica, para de alguma maneira conseguir também colocar isso na parte comercial e na venda do que a gente vai fazer para os produtos. Certo. Um dos grandes clientes de vocês é a Toyota Brasil e a Toyota Argentina. Não sei que chegou primeiro, chegou na Argentina antes ou no Brasil primeiro. Como é que foi isso? Assim, que tipo de trabalho vocês desenvolveram com eles? Uhum. Sim, a gente tem atualmente então a Toyota Brasil e Toyota Argentina, mas a porta de entrada assim foi a Quinto Brasil, que é uma empresa da Toyota. Então o primeiro cliente que a gente atendeu do grupo então foi a Quinto. A gente desenvolveu site, integrações de sistemas e o contato e como que a gente chegou foi via César Paz, né? Então o César é uma pessoa super bem relacionada no Brasil inteiro e a gente tinha uma demanda que era um desafio, que era colocar um site no ar e fazer essas integrações de uma empresa nova da Toyota que estava chegando no Brasil. Então a Quinto faz aluguel de carro, assim, né? Uma vertente um pouco diferente. E eles chegando no Brasil, a gente pegou esse desafio e conseguimos entregar, né? Então com isso a gente ficou já dentro de Toyota. Então, quando surgiu a oportunidade de manter todos os sites e sistemas, a gente já estava ali. Então, a gente ganhou uma concorrência, né, para fazer isso e em 2022 a gente executou um grande projeto, que foi o ano inteiro, que foi desenvolvimento de toyota.com.br e toyota.com.ar, né? Então, são os sites principais e tudo que tem, digamos, abaixo, assim, infraestrutura, desenvolvimento de software back-end, front-end, integrações. Então, tudo isso em Brasil e Argentina. Olha que legal. Interessante. E hoje vocês estão instalados na Unicinos, né? Sim. E como é que é isso desse ecossistema, assim, que acaba funcionando ali, né, com outras empresas de tecnologia? Sim. Então, estamos instalados, a ON2 é uma empresa que logo, um dia depois que a gente teve lockdown no Brasil, a gente virou 100% remoto e estamos até hoje 100% remotos. Sim. Mas nós fazemos parte, então, do Ecosys, que é esse grupo de empresas que foi fundado pelo César Paz, onde não é uma holding, é um grupo de empresas que trabalham de maneira colaborativa, né? Então a ON2 é o braço de tecnologia, a gente tem braço de mídia, de produção de conteúdo, vídeo e várias outras coisas, né? Então a gente trabalhava antes da pandemia já, todo mundo no mesmo local. Depois da pandemia a gente acabou construindo lá no espaço da Unicinos. Então hoje a gente tem a sede física na Unicinos, onde todas as empresas do grupo têm esse espaço, onde a gente usa para a ON2, né? A gente usa para espaço comercial, reuniões e tudo mais, confraternização com as pessoas que estão em Porto Alegre, que hoje já é 30% ou 40%, já é bem menos, né? E também para essa integração com as outras empresas do grupo, né? Então, quando a gente vai fazer algum tipo de projeto em conjunto, a gente vai lá, mas é um espaço super legal justamente por conta de, estamos ali na Unicinos, né? Um espaço de inovação, né? E de ter essa colaboração e a gente está, digamos que, aprendendo assim, como que a gente vai utilizar um espaço físico no momento onde a grande maioria das empresas, né, já estão aí ou 100% remotas ou nesse modelo híbrido, né? Isso acaba conectando muito com esse surgimento de vocês nas comunidades, né? De uma estrutura colaborativa, de troca, né? Ale, o que tu acha? Sim, muito. Eu acho que entre as 5 tendências, eu não gosto muito, né, dessa expressão, mas entre as 5 coisas interessantes para a gente ficar atento em 2023, uma delas são os chamados ecossistemas. Quando a gente viu essa lista, a gente brincou até, né? Falou porque a Ecosys já existe há uns 5 anos, pelo menos, né? Então, a gente brincou que a gente já estava acostumado, né, atendendo eles a entender como que funciona esse sistema, que não são empresas, não precisam ser empresas do mesmo grupo, mas que elas usam o mesmo espaço e compartilham possibilidades. Isso é muito legal. Acho que a troca é muito, muito bacana, né? Então, acho que cada vez mais, assim, a troca entre empresas de atuações diferentes
elas têm, para mim, têm feito cada dia mais sentido. Eu acho que a gente vem muito de um modelo em que a gente vinha muito centrado em agências de comunicação, um grupinho, agências de tecnologia, outro grupinho. E eu acho que a coisa está parecendo que não funciona mais assim, porque tudo está cruzado. Para eu fazer algumas coisas de comunicação, eu preciso entender de tecnologia. Até para pensar, se eu vou fazer um infográfico animado, eu preciso entender da tecnologia para fazer o pedido para quem vai fazer. Então, eu acho que eu vejo cada vez mais nós da comunicação estudando tecnologia, estudando código, cada vez mais eu vejo, né, aprendendo a programar. Pode ser uma coisa pequenininha, mas que vai resolver. Então, eu acho que esse modelo do EcoSys, ele é muito legal, está há mais de 5 anos aí, então ele já está muito maduro. É muito interessante acompanhar e ver esse funcionamento e como é fluido isso. E eu vejo que todo mundo ganha. Então, acho que essas coisas elas são muito importantes assim, para esse mundo atual. É como o corpo, né? A gente tem diferentes especialidades médicas aí para tratar do corpo, mas é um corpo, né? É um corpo então, só. é uma sociedade, né? Acho que a gente olhar, vai precisar chegar. Eu brinco, né, que ter um pouco um olhar mais holístico da coisa, enxergar o mercado, enxergar cada cliente que a gente tem mais como um todo. Onde que eu vou buscar informações? Então, por exemplo, como que eu vou atender uma empresa de tecnologia, tanto em assessoria como em produção de conteúdo, se eu não acompanho o que está acontecendo na tecnologia? Como que eu vou ter pautas? Senão eu vou ficar sempre rendida ou esperando que venha aquela pauta óbvia que já aconteceu. Ou então, uma coisa que a gente enxerga no nosso trabalho que é muito complicada, que é a gente ficar parado esperando que o cliente te traga o que está acontecendo. O cliente já contrata uma agência para resolver isso, né? Claro, nós temos reuniões toda semana de troca, virtual mesmo, e depois durante uma no mês, uma maior, para a gente discutir mais a fundo, mas a gente tem essas manutenções semanais, que é onde a gente troca, a gente viu isso, os meninos falam, não, ó, por esse caminho, por aquele, esse aqui é um bom lugar para ler, esse artigo é legal. Então a gente faz muitas e muitas trocas, e eu acho que esse é o patinho de ouro nessas relações. E a gente, enquanto comunicação, a gente sempre teve muito dependente de comunicação, de tecnologia, completamente. Né? E eu me lembro, assim, né, lá na faculdade, quando se discutia, vai falar com o cara da TI para fazer o site. Os meninos da TI. Os guris da TI. E assim, hoje é muito mais ampla, essa participação acaba sendo muito mais conjunta, né? Por exemplo, vai desenvolver o site da Toyota, vocês não estão falando só de linguagem de programação, né? Estão pensando também que funcionalidade isso vai ter para o usuário, como é que isso comunica, né? O que a marca quer comunicar, isso acabou ficando muito mais perto, né, pessoal da comunicação e da tecnologia. Com certeza, e outras áreas também, né, porque a ON2 é especialista mesmo em desenvolvimento de software, mas nós também precisamos ter uma camada ali de gestão e que consiga traduzir, né, entender o que a gente vai oferecer e conseguir entender o que o cliente precisa e tal. Então, algumas camadas são necessárias, assim, apesar da gente ser uma empresa que é bem hardcore de software mesmo, de resolver todos os problemas, né, lá na cultura maker e tal. Mas a gente tem, então, essa parte de imersões com o cliente, entender a parte de atendimento e tudo mais, que é para conseguir, de fato, traduzir, né, e trazer também isso, né, porque as coisas vão acontecendo, elas vão acontecendo em camadas, né, e ao longo dos anos muita coisa fica de baixo, assim. Então, normalmente as empresas ou pessoas podem acabar não entendendo o que tem lá embaixo, né. Então, falei da inteligência artificial, esse é um bom exemplo, né. Então, aos poucos, a tendência é que isso fique mais para baixo, e aí então é difícil de uma empresa de desenvolvimento de software que fique olhando só para o software conseguir traduzir isso, né? Então, porque parece tudo muito fácil, ou às vezes muito simples, alguma coisa assim. Que nem justifica o investimento, inclusive. Exatamente. Então a gente fica fazendo esse meio do caminho, assim, com essas outras áreas, assim, para conseguir, enfim, executar. A gente fala aqui sobre marca, e marca é uma palavra que tem muitas, né, assim, utilizações, né, muitas leituras diferentes. A gente já falou da marca da ON2, né, e eu queria saber o que te marca neste processo de desenvolver uma empresa, de ter uma empresa que participa desse ecossistema criativo, de inovação, de tecnologia, com todos os desafios que isso impõe, com todas as novidades que isso impõe. O que é mais marcante para ti? Eu acho que tem bastante coisa que é marcante, assim, né? Mas eu acho que o lance da marca da ON2 e o jeito que a gente se posicionou,
a gente teve até em conversas com a própria Padrinho e com o próprio César Paz, né, que nós, como empresa de desenvolvimento de software e onde a gente estava posicionado, a gente era até meio low profile, né? Então a Padrinho veio para nos ajudar a construir, né, a marca de maneira que o mercado passasse a enxergar também. Como a nossa origem é uma origem muito de comunidades, que a gente já comentou, e, né, entendendo todo esse mundo de software no Brasil e no mundo e tal, então a gente, em algum momento a gente deixou, não de lado, mas a parte da marca em si era o menos prioritário, né? Então foi um trabalho, inclusive, de aprendizado nosso, de entender que não, nós precisamos, né, sair um pouco desse low profile e mostrar o que de fato a gente está fazendo, né? Porque mesmo, eu acho que eu gosto particularmente, como empreendedor, eu gosto de um equilíbrio, né? Então a gente tem zero investimento em marketing, por exemplo, na ON2, mas a gente investe em conteúdo, assessoria, porque a gente entendeu que era muito necessário que o mercado olhasse para a ON2 e entendesse o que a ON2 faz, né? Então, a ON2 que atende Toyota, como assim? Que empresa é essa que fez, né, tudo de Toyota no Brasil e na Argentina? E que concorreu com gigantes que estão consolidadas no mercado, exatamente, né? Isso é importante, uma empresa de 4 anos. Sim, sim. Então, isso me marcou bastante, assim, né? Esse aprendizado de conseguir chegar pelo menos num equilíbrio, que não, é legal o low profile, é legal ficar, né, sempre nesse mundo do desenvolvimento de tecnologias, mas também é importante que a gente se posicione como uma marca que faz o que a gente faz. Certo. E para ti, Alexandra, o que te marcou nesse processo de atendimento da ON2 e desse mundo todo, né? Eu acho que eu sou uma apaixonada por tecnologia e eu falo sempre que eu tenho a sorte de ter clientes incríveis na área de tecnologia em que eu não só ajudo a botar eles no mundo, mas em que eu estou em processo constante de aprendizado com eles. Então, eu acho que o que me marca muito é o jeito que eles encaram a comunicação que a gente faz enquanto empresa. Toda semana tem reunião, mas toda semana eles, o cliente, estão na reunião. A gente tem lá o grupo no Discord, a gente conversa muito, a gente troca muito. Eu acho que isso mostra um pouco o DNA da ON2, como eles olham para as coisas e como a gente joga isso no mundo e posiciona eles como uma empresa que tem essa preocupação e que também tem uma preocupação com o social. Porque quando a gente traz discussões, consegue trazer discussões sobre racismo, sobre machismo, enfim, sobre todas essas coisas que estão no mundo, a gente consegue trazer isso e cruzar com tecnologia, né, num produto oficial, acho que tem uma preocupação em não só entregar o produto também, tem uma preocupação com esse todo. Então, é muito legal trabalhar. É ruim que o Jaidson está aqui, eu vou ter que falar, né, na presença dele, mas eu sou, assim, realmente muito fã deles enquanto empreendedores e amo eles enquanto clientes, porque são sempre trocas de aprendizado. Quando você sai da reunião com o cliente e fala, cara, hoje eu aprendi ainda mais. Eu acho que a palavra é troca. Então, acho que isso é o que mais me marca, assim, e que bom ter empresas próximas assim da gente, com esse olhar, com foco em crescer, que atende a Toyota Brasil e Toyota Argentina, pequenos não são, né? Mas que não esquece alguns caminhos que precisam ser trilhados e que se mantêm. Então é muito bom trabalhar com gente assim. É mais divertido. E o resultado vem, isso que eu acho que é o mais legal. Porque às vezes fala, o resultado não vem, mas se não tiver envolvimento do cliente na discussão da comunicação, o resultado realmente não vem, porque você não produz. Então, acho que me marca muito, assim, esse jeito deles e é sucesso. Que legal. O nosso programa é Construindo Marcas e construção é um processo. Então, os nossos convidados são convidados também para nos ajudar a construir o nosso cenário. Olha! Então, cada marca que a gente está recebendo aqui, a gente está pedindo que traga algum elemento que represente essa marca, que represente essa empresa e que a gente possa agregar no nosso cenário. E eu queria saber se vocês trouxeram. Tá bom. Trouxemos sim uma caneca da ON2. Que legal. Por onde é que eu mostro para aquela câmera? Então... Muito obrigada
pela entrevista, pela conversa que a gente teve. Foi bem interessante a gente conhecer, né, toda essa marca. Certamente acompanhar aí nas redes sociais, nos Por favor. podcasts, jornais, onde estiver circulando aí conteúdo da ON2. Agradeço também a audiência. Se quiser acompanhar as novidades do canal, os nossos próximos programas, curte, compartilha, te inscreve no canal, que aí fica sabendo de todos os vídeos, de todas as novidades que vão estar rolando por aqui. Até a próxima!